Talvez você chegou aqui até essa mensagem, até esse canal, por qualquer meio de comunicação que você estiver assistindo, e até aqui as maiores preocupações ou as prioridades da sua vida têm sido a sua carreira profissional, o seu status, o seu reconhecimento pelas pessoas, os seus diplomas, os seus títulos. Tudo isso é bom, mas isso não é o que mais importa na vida. O que mais importa na vida é nós fazermos como Zaqueu, procurar ver quem era Jesus. Ele procurou ver quem era Jesus. Então, os nossos valores, a nossa conduta, o nosso comportamento depende da maneira como vemos a Deus, o que Ele significa para nós. E quando nós passamos a ter a compreensão exata do que nós significamos para Ele. Quando Zaqueu disse essas palavras, eu dou metade dos meus bens aos pobres, e se eu tiver defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Nesse momento, Jesus falou com ele. Versículo 9. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. E o verso 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. É esse tipo de pessoas que eu vim buscar e salvar. É o que Jesus está dizendo. Aquele que se perdeu, aquele que se desviou do caminho, aquele que parou de buscar a Deus e está buscando a satisfação em outras coisas. Eu quero pedir ao Espírito Santo que essas palavras fiquem gravadas no seu coração. Jesus, por onde ele passou, ele transformou a vida das pessoas. E muitas vezes Jesus não transformou a vida das pessoas através de um milagre, como aconteceu em muitas situações. Jesus operou milagres em vários momentos descritos nos evangelhos. Mas houve momentos em que a simples presença dele transformou a vida das pessoas. E os ensinamentos que ele deixava mudava para sempre a vida das pessoas. Com Zaqueu foi uma dessas situações. Zaqueu não viu a multiplicação de pães, a grande pescaria, não viu ninguém sendo curado. Talvez ele possa até ter visto isso depois, né? Porque, pelo que o texto deixa a entender, ele abriu mão da sua vida, né, de funcionário público bem-sucedido para seguir a Cristo. Pode ser que Zaqueu tenha seguido Jesus a partir desse momento. O texto não fala a respeito disso, mas fala de uma conversão, fala de salvação. Esse texto é a respeito de salvação. E eu quero falar rapidamente algumas coisas que o Espírito Santo ministrou ao meu coração enquanto eu lia essa mensagem. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus fale com você também, na mesma proporção. Talvez você tenha outras revelações, mas o que me chamou a atenção aqui, a primeira coisa, a visão de Zaqueu a respeito da vida, das coisas da vida, foi restaurada. Até então, o que era importante para Zaqueu? O dinheiro, a posição que ele ocupava na sociedade, a liderança que ele exercia entre os cobradores de impostos. Isso é que era importante. O verso 2 diz que ele era um homem rico.
Mas logo em seguida, no verso 3, diz assim: ele procurava ver quem era Jesus. Talvez você chegou aqui até essa mensagem, até esse canal, por qualquer meio de comunicação que você estiver assistindo, e até aqui, as maiores preocupações ou as prioridades da sua vida têm sido a sua carreira profissional, o seu status, o seu reconhecimento pelas pessoas, os seus diplomas, os seus títulos. Tudo isso é bom, mas isso não é o que mais importa na vida. O que mais importa na vida é nós fazermos como Zaqueu, procurar ver quem era Jesus. Ele procurou ver quem era Jesus. Então, os nossos valores, a nossa conduta, o nosso comportamento depende da maneira como vemos a Deus, o que Ele significa para nós. E quando nós passamos a ter a compreensão exata do que nós significamos para Ele. Aos olhos da sociedade, Zaqueu era um corrupto, um cobrador de impostos, chefe dos cobradores de impostos, ladrão e corrupto. Para Jesus, ele era uma ovelha desgarrada, uma ovelha sem pastor, alguém que havia sido perdido, alguém que havia se perdido e que precisava ser resgatado, que precisava ser restaurado por Deus. E foi isso que Jesus fez. Essa é a primeira lição que eu aprendo. A nossa visão precisa ser renovada. Precisamos ver quem é Jesus. Precisamos compreender de uma forma muito clara quem é Jesus. A segunda coisa que me chama a atenção aqui no texto foi que Zaqueu não se intimidou por causa das suas limitações. A multidão o impedia porque ele tinha uma pequena estatura. Ele era um homem de baixa estatura. Só que ele, sabendo disso, ele correu à frente, ele teve toda uma estratégia, ele calculou o tempo, calculou o local, procurou um lugar para subir, para ficar mais alto. Ele não desistiu do seu alvo. Nós não podemos abrir mão do nosso alvo, que é Cristo. Por mais que nós tenhamos dificuldades, por mais que a vida nos imponha limitações, nós não podemos desistir de servir a Deus por causa das circunstâncias. Amém, irmãos? Essa é a palavra que Deus pediu que eu compartilhasse com você. Às vezes você está abrindo mão de servir a Deus por causa de algumas coisas que te impedem. Você tem uma multidão que te impede de chegar até Cristo. Você tem alguma coisa que te impossibilita de ver Jesus. Talvez a sua tradição religiosa, recebida pelos seus pais, te impede de se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Talvez o medo do julgamento das pessoas, né? O que as pessoas vão dizer de mim se eu falar que eu agora sou cristão? Ah, mas você levava uma vida toda torta, toda avacalhada, toda cheia de pecado. O que impede você de ir até Jesus, de ver Jesus, de se aproximar dele? Não perca o seu foco. Isso serve para qualquer área da nossa vida, não só a nossa vida espiritual. Você tem uma meta, você tem um sonho. Não deixe que os problemas, as debilidades, as dificuldades te impeçam de conquistar isso que você tanto sonha, que você tanto almeja. Zaqueu não desistiu. Ele
procurou os meios necessários através dos quais ele poderia alcançar o seu objetivo. Tem pessoas que desistem muito fácil das coisas. Não desista, não desista da sua vida, não desista da sua família. Não desista da sua carreira profissional. Tem pessoas que começaram um curso na faculdade, já está aí no 3º período e agora quer desistir. Olha até onde você já caminhou. Peça a Deus misericórdia, peça a Deus ajuda, mas prossiga, continue. Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar os recursos necessários para você não desistir, para você continuar rompendo. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Levante-se, erga sua cabeça. O Senhor é contigo. Não é hora de parar, não. É hora de prosseguir, de continuar. Pastor, mas eu tenho muitas limitações, muitas dificuldades. Eu sei. Todos nós estamos sujeitos a passar por dias bons, dias maus. Mas o Senhor é contigo. Deus está à frente das suas lutas, das suas batalhas. Deus tem visto a sua dor, o seu sofrimento. E o Espírito Santo manda dizer a você hoje, não desista. Por maiores que sejam os obstáculos que você tem que transpor, não desista. Persista. Amém? Em nome de Jesus. Se você recebe essa palavra, escreva aqui nos comentários, eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Escreva isso como uma declaração de fé.